Capítulo 403, Nutrindo Cadáveres. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNGQC, Bru. As ruínas do Sagrado Roxo são controladas pelas três grandes facções, e as outras facções dificilmente adentrariam nela. Os gênios nas ruínas pertenciam às suas respectivas facções e cada um tinha seu próprio token de herança. Um gênio externo que não pertencia a nenhum das três grandes facções tinha entrado na ruína. Pode-se dizer que seguir em frente nas ruínas já era difícil, muito mais se for sozinho, pois teria que competir contra um enorme grupo de outros gênios. Contudo, com a traição do pequeno gato ladrão, estes problemas foram resolvidos. Por Zhaofeng ter sido capturado por Yanil, sua identidade como estranho foi resolvida, o livrando de uma situação perigosa. Pelo menos ele não era mais o alvo dos grupos. Zhaofeng conseguiu entrar no lado mais forte, o da seita espiritual da Lua Pura, e seus inimigos do Palácio do Abismo Negro estavam incapacitados. O que ele precisava fazer agora era usar sua identidade como um espectador e assistir os três lados batalhando e, no momento crucial, colher as recompensas. Essa era a direção geral do plano e, inteligência e coragem eram o ponto importante. Este plano foi orquestrado pelo pequeno gato ladrão. Ele tinha intencionalmente atraído Yanil até Zhaofeng provocando uma crise, mas, na verdade, embora isso parecesse perigoso, foi para proteger Zhaofeng. Zhaofeng e o pequeno gato ladrão sabiam o que se passava na mente um do outro, então atuaram juntos nesse show. Claro. Por trás deste plano havia um grande perigo. Uma vez que fossem descobertos, Zhaofeng cairia em um perigo sem precedências. Pelo menos, na frente de Yanil, ele não tinha nenhuma resistência. Quanto maior as recompensas, maior o perigo envolvido. Os olhos de Zhaofeng cintilaram, mas logo voltou ao normal. Cada passo era crítico e um erro pode resultar em falha fatal. No entanto, quanto mais perigoso era esses momentos, com mais calma Zhaofeng ficava e, seu sangue parecia ferver com excitação e adrenalina. Nesse momento, a junção dos três lordes verdadeiros mais as elites do rank místico verdadeiro travaram uma batalha feroz contra o escorpião gigante ancião. A defesa do escorpião gigante ancião era extremamente poderosa e, mesmo os lordes verdadeiros acharam difícil atravessá-la. Seu veneno também mataria aqueles no rank lorde verdadeiro. Felizmente, Shigi, do Palácio do Abismo Negro, manipulou dois cadáveres no rank lorde verdadeiro que poderiam lutar em um combate corpo a corpo contra o escorpião. O jovem de manto vermelho sangue no rank lorde verdadeiro acenava sua lâmina lua de sangue e uma enorme barra sangrenta em forma de lua crescente atingiu e começou a corroer os ferimentos do escorpião gigante ancião. Enquanto houver um pequeno ferimento, o ataque de sangue do jovem de manto vermelho sangue se infiltraria no corpo, penetrando a corrente sanguínea e corroeria os órgãos. Se fosse uma bestial normal no rank lorde verdadeiro, ao Shigi e o jovem de manto vermelho sangue se unirem, eles poderiam acabar com a besta em um instante. No entanto, o corpo e a vitalidade deste escorpião gigante ancião eram extremamente fortes, e os dois cadáveres no rank lorde verdadeiro só podiam causar uma pequena quantidade de dano. O ataque do jovem de manto vermelho sangue também não conseguia atravessar diretamente a defesa do escorpião e só poderia diminuí-lo corroendo lentamente. O principal jogador era Yanil. A técnica da espada espiritual da lua resplandecente controlou a translúcida espada mercurial e todo o ataque liberado representaria dezenas de milhares de raios resplandecentes de luz do luar. Toda vez que Yanil atacava, ela deixava um corte sangrento no escorpião. Se fosse um outro lorde verdadeiro, com as técnicas de espadas de Yanil, ela seria capaz de matá-lo em um movimento ou dois. No entanto, depois de 7 ou 8 movimentos, o escorpião só sofreu alguns ferimentos. Este escorpião gigante ancião é realmente digno de ser uma besta rara de linhagem pura. Até um especialista a meio passo do reino núcleo da origem não seria capaz de vencê-lo frente a frente.
Zhao Feng não pôde deixar de admirar enquanto o observava de longe. Isso significava que os filhotes de escorpião gigante dentro da caverna seriam extremamente arrogantes. Em teoria, o poder de batalha destes três lordes verdadeiros combinados com o grupo de elite no rank místico verdadeiro seria comparável a 7 ou 8 lordes verdadeiros. Apenas o poder de combate de Eanil era comparável a 3 a 4 lordes verdadeiros. Shigi era comparável a pelo menos 2, afinal ele controla 2 cadáveres no rank lord verdadeiro. Esta configuração ainda era capaz de suprimir o escorpião gigante ancião e não acabar com ele. O escorpião gigante está apenas guardando a caverna, se não fosse isso, a dificuldade aumentaria várias vezes. Zhao Feng, como um espectador, viu a situação com muito mais clareza. Claro. Ele não podia simplesmente continuar a assistir, ele também precisava ajudar. Sou. Algumas flechas de gelo e relâmpagos extremamente brilhantes entraram em choque contra a carapaça do escorpião gigante ancião, trazendo uma rajadas de relâmpagos e ventos frio com elas. O poder contido nessas flechas de gelo e relâmpago estava próximo do rank lord verdadeiro. Além disso, cada vez que essas flechas atingiam o alvo, eles explodiriam e, embora não prejudicasse fisicamente o escorpião, ainda o desaceleraria. Muitos gênios se voltaram para Zhao Feng com um toque de surpresa. O ataque de longo alcance de Zhao Feng era poderoso e podia retardar o escorpião gigante, o que era muito eficaz para o time. Com a desaceleração das ações do escorpião, a ameaça em torno do time caiu bastante. Embora aqueles do Palácio do Abismo Negro odiassem Zhao Feng, eles tiveram que admitir que ele desempenhou um papel importante, logo abaixo dos três lordes verdadeiros. Apenas um pequeno número de ataques, excluindo aqueles dos três no rank lord verdadeiro, poderia se comparar com o de Zhao Feng, embora sua eficiência não fosse muito alta devido precisarem aguentar o contra-ataque do escorpião, enquanto Zhao Feng estava livre com seus ataques de longo alcance. O efeito entorpecente fez o escorpião abrandar em muito, algo que os outros gênios não podiam fazer. Mesmo Eanil não pode deixar de aprovar o desempenho de Zhao Feng. Se ele pudesse entrar na seita espiritual da lua pura, ele seria, pelo menos, um discípulo interno. O único contra era sua origem desconhecida. Com o passar do tempo, as feridas do escorpião gigante ancião se aprofundarão, e o jovem de manto vermelho sangue desempenhou um papel importante, pois seus ataques de sangue penetrou e corroeu os órgãos do escorpião. As flechas de gelo e relâmpago de Zhao Feng promoveram a diminuição na velocidade do escorpião. Eanil era muito inteligente e primeiro tentou cortar a cauda e membros do escorpião para desequilibrá-lo. No final, o escorpião não conseguiu suportar a inteligência e o trabalho em equipe do grupo, ficando gravemente ferido e tornando seus ataques mais fracos. Mais importante ainda, sua cauda e as patas foram cortadas, então não poderia correr mesmo se quisesse. Ele não durará por muito mais tempo. Podemos acabar em meia hora. A intenção de batalha de todos aumentou, e seus ataques se tornaram mais fortes. Bom. Finalmente, o escorpião gigante ancião, do tamanho de uma pequena montanha, caiu no chão. Antes de morrer, ele lançou um ataque feroz e mortal, despedaçando 2 gênios do templo demoníaco da lua que estavam a poucos metros de distância. Um dos gênios do Palácio do Abismo Negro foi atingido pelo escorpião e morreu em algumas respirações, fora envenenado. Todos sentiram um medo persistente. O último contra-ataque do escorpião poderia até mesmo matar instantaneamente um lorde verdadeiro. O esqueleto de veias prateadas de Shigi foi cortado ao meio, mas, felizmente por ser um item fantasma, poderia ser restaurado com materiais suficientes. Zhao Feng já havia desaparecido do outro lado, o escorpião gigante chegou e escondeu-se entre uma rachadura nas montanhas. Quando o escorpião gigante ancião morreu, Zhao Feng instantaneamente correu para o seu cadáver. Eanil olhou para Zhao Feng e refletiu.
O último contra-ataque do escorpião parecia mirar na direção de Zhaofeng. Enquanto lutavam, as flechas de gelo e relâmpago de Zhaofeng obviamente enfureceu o escorpião, mas, infelizmente para o escorpião, Zhaofeng estava muito longe. Em seguida, os três lados começaram a discutir como dividir o corpo do escorpião gigante ancião. Eyanil não estava muito interessada no corpo do escorpião além do precioso núcleo interno e dos membros. Seu foco principal era os filhotes de escorpião gigante e os tesouros na caverna. Contudo, Zhaofeng já havia tirado uma faca afiada e cortou a pele pela casca quebrada para tirar um saco preto do tamanho de um punho. Este era o saco de veneno do escorpião gigante ancião. Bem, eu só quero isso. Zhaofeng, além de qualquer outra coisa, pegou e guardou o saco de veneno. A razão pela qual ele colocou tanto esforço antes foi por causa disso. Eyanil era uma fada puramente justa e definitivamente não estava interessada por um sujo saco de veneno. Este é o saco de veneno do escorpião gigante ancião e seu valor está apenas abaixo do núcleo interno do escorpião. O pessoal do Palácio do Abismo Negro instantaneamente ficou insatisfeito. Na realidade, o saco de veneno do escorpião era muito útil para aqueles do Palácio do Abismo Negro. Eles treinaram no caminho perverso, no estudo sobre necromancia. E quando itens venenosos são adicionados aos fantasmas e cadáveres, era como adicionar asas a um tigre. Sem dúvida, o saco de veneno do escorpião gigante ancião era um material raríssimo. No entanto, a velocidade de Zhaofeng era muito rápida. Seu olho espiritual de Deus já havia bloqueado precisamente a posição do saco de veneno e instantaneamente o pegou. O Palácio do Abismo Negro não podia fazer nada. Zhaofeng e Eyanil desempenharam um importante papel na morte do escorpião e, todos viram como Zhaofeng conseguiu reduzir em muito as baixas. Eyanil não disse nada, pois não tinha interesse no saco de veneno. Além disso, o acordo feito antes com Zhaofeng era que, tudo o que ele obter era dele. Ele tinha feito muito esforço e pegar o saco de veneno era compreensível. Afinal, Zhaofeng agora era contado como meio-membro da seita espiritual da Lua Pura e, além do mais, era melhor se o saco de veneno estivesse em suas mãos do que nas do Palácio do Abismo Negro. Vendo Eyanil não reagir, tanto o Palácio do Abismo Negro quanto o Templo Demoníaco da Lua não podiam mais se aprofundar no assunto. O corpo do escorpião gigante era tão grande como uma pequena montanha e, além de várias partes preciosas, sua carne também era valiosa, só que era enorme e não era fácil de carregar. Chua chua. Zhaofeng pegou o lótus preto e convocou 2 cadáveres de bronze para comer a carne do escorpião de linhagem pura. Desgraçado maldito! Esses 2 cadáveres de bronze eram originalmente nossos, mas foram tirados por esse pirralho e, ainda por cima, ele se atreve a usá-lo tão abertamente. As expressões daqueles do Palácio do Abismo Negro não estavam muito bem e eles olhavam para Zhaofeng com os dentes cerrados e com fogo nos olhos. Zhaofeng continuou indiferente e usou todos os meios possíveis para aumentar cada grau de sua força. Depois de tomar o saco de veneno, o plano de Zhaofeng tornou-se mais claro. Depois de comer a carne do escorpião gigante ancião, esses 2 cadáveres estarão completamente no ápice do rank místico verdadeiro e, este saco de veneno foi preparado especificamente para eles 2. Este é o primeiro passo do plano. Zhaofeng entrecerrou os olhos enquanto examinava os 2 cadáveres de bronze. Os corpos desses 2 cadáveres eram fortes e sua pele era de bronze e, linhas cristalinas de sangue apareceram em sua pele. A cada mordida, sangue e pedaços de carne escorriam por suas bocas. Essa carne e sangue fez suas auras tornar-se mais fortes. Em contraste, os cadáveres de mesmo nível dos discípulos do Palácio do Abismo Negro eram muito mais magros, muito piores do que aos tão bem tratados de Zhaofeng.